A linguagem cósmica. Capítulo I. Das vozes. A manifestação em todos os seus aspectos é um disco a reproduzir a voz. Essa voz é o pensamento do homem. Não há lugar nenhum no mundo deserto, floresta, montanha, casa, cidade ou metrópole em que não haja uma voz fazendo-se constantemente ouvir. A voz, uma vez ali gravada, continuará a ser ouvida. Sem dúvida, essas vozes possuem um limite, podem persistir por milhares de anos, podem durar vários meses, alguns dias, algumas horas ou alguns momentos. Tudo que é criado intencionalmente ou não, tem vida, nascimento e morte. Em verdade, tudo tem começo e fim. Podemos notar esse fato se sentirmos a atmosfera de diversos lugares. Quando nos sentamos nas rochas ou em qualquer outro lugar nas montanhas, muitas vezes sentimos vibrações deixadas por alguém que ali esteve sentado. Ao sentarmos num lugar ermo da floresta, podemos sentir a história do lugar. Talvez ali tenha existido uma cidade, uma casa, morasse gente e agora é um lugar ermo. Começamos a sentir toda a história do lugar, que passa a se comunicar conosco. Cada cidade tem uma voz particular, ou por outra, a voz nos fala de quem morou na cidade, como vivia o povo e o seu estilo de vida. A voz refere-se ao grau de evolução dos moradores, narra seus feitos, fala do resultado do seu comportamento. As pessoas percebem as vibrações das casas mal assombradas unicamente devido à sua atmosfera agitada e tensa. Essas vibrações muitas vezes são sentidas distintamente. Não há cidade ou lugar algum que não tenha adquirido sua própria voz. Estamos nos referindo à voz que ficou gravada num determinado lugar, de tal forma que se transformou num disco no qual foi gravado o que lhe foi transmitido, consciente ou inconscientemente. Há uma voz que predomina onde muitas pessoas viveram, mais distinta que as outras vozes. Do mesmo modo que podemos sentir o que um compositor quer transmitir através da música que compôs, tocada por diversos instrumentos, as diferentes vozes emitidas em conjunto também produzem um efeito. Esse efeito, para quem pode ouvir as vozes em conjunto, assemelha-se ao som de uma sinfonia. Quando ouvimos essa voz numa cidade, numa nova metrópole, passamos a ter um pensamento coletivo especial. É uma espécie de voz do passado e voz do presente, a voz de todos numa só voz, que produz um efeito peculiar, muito especial. Nessa voz está toda a tradição. Quem pode ouvir claramente essa voz, sente como se a cidade estivesse contando seu passado e seu presente. Em certos lugares remotos, às vezes, as vozes ficam sepultadas e há uma espécie de tom harmônico, mais delicado e suave. As vozes se extinguirão, mas as vibrações permaneceram, transformando-se em atmosfera. Se tal lugar tiver sido um deserto, a voz ainda se torna mais audível, porque está na sua atmosfera natural, mais inspiradora, mais elevada. Se por esse deserto passaram viajantes, suas vozes chegarão até nós. Ouvimos muito melhor do que em geral percebemos e sentimos a voz nas metrópoles ou cidades, pois, em contato com a natureza, a voz perde seu artificialismo e se une a ela. O homem perto da natureza sente-se predisposto à bondade, fazendo de sua vida uma espécie de sonho, um romance, uma peça lírica. Até seu pensamento, como pensamento humano, começa a cantar em contato com a natureza. Quando Abraão voltou do Egito, depois da iniciação nos mistérios da vida, dirigiu-se a Meca. Colocou ali uma pedra em memória da iniciação que acabara de receber na antiga escola esotérica do Egito. A voz que ficou gravada na pedra,
emitida pela alma cantante de Abraão, continua a vibrar até hoje e é audível para aqueles que a podem ouvir. Desde aquela época, profetas e videntes fazem peregrinações para ver essa pedra chamada Caba. A voz continua a ser ouvida, ainda está viva. Um lugar como Meca, um deserto, sem coisa alguma de interesse, onde a terra não é fértil nem o povo muito evoluído, onde não existe nenhum tipo de negócio ou indústria florescente, nenhuma escola científica ou artística constitui enorme atração para milhões de pessoas, levadas somente pelo espírito de peregrinação. Qual o motivo da peregrinação e o que é a pedra? É a voz que ficou gravada naquele lugar, numa pedra, pedra que foi colocada para falar e que fala realmente àqueles que têm os ouvidos abertos. O pensamento do homem evoluído tem um poder maior do que o conteúdo do pensamento, porque o homem é a vida do pensamento e o pensamento é o invólucro que cobre essa vida. Talvez Abraão não pudesse gravar a impressão daquele momento numa outra pedra, a primeira impressão depois de sua iniciação. Talvez naquele momento a impressão estivesse mais intensa que em qualquer outra ocasião de sua vida, antes ou depois da iniciação. Disse Abraão: coloco aqui esta pedra em memória da iniciação, de Deus, que deve ser compreendido como o único Deus. Que esta pedra permaneça neste lugar eternamente, como um templo. Abraão não era rico e, portanto, não podia construir um templo senão com aquela única pedra. E esse templo tem sobrevivido à passagem dos tempos, muito mais que outros construídos com materiais dispendiosos. Este é apenas um exemplo. Existem inúmeros outros, se quisermos procurá-los. Citemos a atmosfera de Banares e as vibrações de Ajmer, na Índia. Em Ajmer viveu, meditou e morreu o Khwaja Moinuddin e lá está o túmulo do santo. Há uma constante vibração no ar, tão forte que se um meditativo ali sentar-se desejará ficar para sempre. O túmulo foi construído onde viveu o santo e hoje está situado no centro da cidade, mas apesar disso ainda se sente uma atmosfera de campo, pois era aquele o lugar onde o santo se sentava e meditava sobre o Salté Sarmad, ou a Sinfonia Cósmica. A música cósmica que Shiste continuamente ouvia impregnou aquele lugar. O pensamento das pessoas que até hoje visitam o túmulo de Shiste não contribuiu para manter a atmosfera do lugar, o pensamento delas é que foi adicionado à atmosfera local, como acontece com os instrumentos, havendo uma flauta, o som do clarinete, da trombeta ou do trombone é adicionado ao som da flauta, contribuindo para o volume do som, mas há sempre um instrumento que se destaca, que toca a primeira parte. É a voz principal que se ergue como um sopro. As outras vozes, atraídas pela voz principal, criam ao redor da voz principal uma forma, mas o sopro permanece como vida. A forma pode ser composta ou decomposta, mas o sopro permanece como vida. Aconteceu um fato maravilhoso durante a existência do Khwaja de Ajmer Moinuddin Chishti. Veio de Bagdá, para visitar o santo, um grande mestre, o Khwaja Abdul Qadir Jilani, uma alma muito elevada. O encontro desses dois grandes homens em Ajmer foi notável. O visitante era muito rigoroso em suas práticas religiosas. Seu povo não usava música nas suas meditações. Como era natural e a fim de respeitar a doutrina do visitante, o Khwaja de Ajmer, Chishti, teve que se sacrificar e deu instruções para abolir a música na meditação que seria feita com o outro Khwaja. Quando chegou o momento em que a música deveria ser tocada, a sinfonia começou a ser tocada. Todos escutaram-na. O Khwaja Abdul Qadir Jilani notou que a música estava sendo ouvida sem ser tocada. Disse ao santo: mesmo que a religião proíba a música, a proibição é para os outros,
não para vós. O lugar onde alguém costuma sentar-se e meditar sobre qualquer assunto, capta seu pensamento e registra o que foi falado, de forma que nenhum homem pode esconder seu pensamento ou sentimento, que ficam registrados até mesmo no lugar em que estava enquanto pensava. As pessoas sensíveis captam quando se sentam naquele lugar. Algumas vezes o efeito é inteiramente contrário. É quando alguém senta-se num lugar determinado e no momento que se senta, sente ou capta um pensamento que lhe é totalmente estranho, um sentimento que não lhe pertence. No lugar em que se sentou existia aquele pensamento, aquele sentimento, a vibrar. Assim, como um assento pode conservar as vibrações do pensamento por muito mais tempo que a vida da pessoa que pensou ou falou, também fica uma influência no lugar em que nos sentamos, em que moramos, onde pensamos e sentimos, onde tivemos alegrias e onde tivemos tristezas, e isso continua por tempo incomparavelmente mais longo que a vida de quem falou ou pensou. Os antigos construíam o túmulo dos que morriam onde sempre se sentavam, onde deixaram sua atmosfera, onde tinham vivido. O túmulo era um marco a indicar que ali se sentou o morto. Na Índia, onde usam a cremação, é comum construírem um assento, como marco, no lugar onde a pessoa falecida deixou suas vibrações. Tal pessoa não está ali sepultada, seu corpo foi cremado, mas o marco é colocado em memória do morto. A linguagem cósmica. Capítulo 2. Das vozes, continuação. O segredo da benção que se busca nos lugares sagrados está no seguinte princípio: o lugar santo deixou de ser um lugar qualquer, passou a ser uma entidade viva. Os profetas de todos os tempos proclamaram o nome de Deus. A lei do ser divino na Terra Santa continua viva, atraindo o mundo inteiro. Dizem que sempre brotam rosas na sepultura do mestre Sufi Sadi ou Sadei. Seu túmulo nunca está sem rosas, o que não é difícil acreditar porque Sadi escreveu o livro O Jardim das Rosas pensando na beleza. Embora o corpo dele não mais exista, a beleza do seu pensamento continua tão viva como na época em que a expressou. Não será surpresa alguma se, ainda por muitos séculos, as rosas continuarem a florir no lugar onde Sadi foi sepultado. Muitas vezes nos admiramos ao saber que os hindus, dotados de uma forte mentalidade filosófica e que penetram profundamente no misticismo, acreditam num rio sagrado. Acreditam realmente no rio sagrado, mas no sentido simbólico. Um rio sagrado tem outra significação: os grandes Mahatmas, que vivem no topo do Himalaia, onde nasce a torrente que forma os rios Ganges e Jumna, rios esses que tomam direções diferentes até se juntarem novamente e formarem um só rio, sabem realmente o que representa esse fenômeno tão profundo no seu simbolismo e verdadeiro significado. No seu simbolismo, vemos que os dois rios começam como um só e se separam depois, formando dois rios. Depois de separados milhares de milhas, são atraídos um para o outro. Juntam-se novamente num lugar chamado Segam, em Ilohabad, lugar de peregrinação. Isso mostra, em sua interpretação e em seu verdadeiro significado, o ideal de toda a manifestação. A manifestação é una no início, dual depois e termina numa só, na unidade. A mais, os pensamentos dos grandes Mahatmas, fluindo com a água, misturam-se com a corrente viva do Ganges, desaguando no mundo. A água transmite as vibrações desses grandes seres, fala com uma voz que possui forças, que desperta, que traz bênçãos, pureza e unidade, para quem puder ouvi-la.
Os que não têm consciência dessas bênçãos são também abençoados quando se banham no rio, porque o rio não tem somente água, contém pensamentos da mais alta vitalidade, pensamentos que têm força e vida. Os que compreendem, conhecem seu segredo. Muitos poemas em sânscrito falam dos videntes que ouviam, nas ondas do Ganges e do Jumna, a voz das almas evoluídas e sentiam sua atmosfera, como se fosse uma corrente da respiração desses seres espiritualizados, transmitida através da água. Em Meca existe um tanque cuja água foi bebida pelos profetas de todos os tempos. Esse tanque é chamado Zenzen. Não bebiam apenas a água do tanque, tiravam dela o que lá havia sido colocado. Por sua vez, deixavam na água tudo o que tinham para lhe dar. Atualmente os peregrinos que visitam esse tanque recebem a água como bênção. Na Índia há um lugar onde um grande curador costumava sentar-se. Durante toda a sua vida curou milhares de doentes. Fez muitas curas instantâneas. No lugar onde se sentava fizeram sua sepultura. Até hoje o povo é atraído à sua tumba. Muitos são curados imediatamente ao colocar as mãos nesse lugar chamado Mirandatar. Há uma história no Oriente sobre 5 irmãos que decidiram fazer uma viagem. Cada um era dotado de certo poder. Ao chegarem a um determinado lugar, constataram que haviam perdido seu poder. Ficaram confusos, desapontados. Procuraram saber o motivo de tal acontecimento, até que o mais sábio, usando sua força de concentração, achou finalmente o motivo: era efeito do lugar. O lugar havia perdido a vida, era um lugar morto. Todos que ali chegavam sentiam como se não tivessem mais vida. A vida interior fugia-lhes. Vemos o mesmo acontecer com um solo usado milhares de anos e que perdeu a força, a vitalidade da terra. Se o solo pode perder sua vitalidade exterior, internamente a vitalidade e a respiração do solo pode também desaparecer. Muitas vezes sentimos-nos mais inspirados num determinado lugar e noutro sentimos-nos deprimidos. Sentimos-nos confusos num lugar e noutros estúpidos. Nada encontramos que nos possa interessar e nada nos atrai. Pensamos que talvez seja efeito do tempo, mas há lugares cuja natureza é bela exteriormente, possuem clima admirável e, no entanto, não nos sentimos inspirados. Se um artista nasceu num país sem vida, seu talento não se desenvolverá ali, porque não tem com que se nutrir. Seu impulso artístico fica paralisado. Até uma planta não se basta a si mesma, precisa de ar, sol e água. Um profeta, entretanto, pode reviver um solo morto apenas passando por ele. Séculos atrás Jalaluddin Rumi disse que o fogo, a água, a terra e o ar são apenas coisas para o homem, mas para Deus são seres vivos que trabalham sob seu comando. O significado das palavras de Rumi é que todos os objetos e todos os lugares são como discos de vitrola, o que neles foi gravado é reproduzido e ouvido quer pela alma quer pela mente do homem, de acordo com seu grau de evolução. Acredita-se atualmente na chamada psicometria. O que é psicometria? É aprender a linguagem dos objetos, porque os objetos falam. É saber que além da cor ou da forma de um objeto, há nele alguma coisa que nos fala. Venha isso do objeto ou da pessoa que o usou, de qualquer forma existe. Às vezes trazemos para casa um objeto. Logo que ele penetra no recinto, outros objetos começam a se quebrar. Enquanto esse objeto permanecer na casa, sempre haverá uma espécie de prejuízo. Pode criar desarmonia, doenças ou má sorte. Os que sabem do efeito psicológico que certos objetos podem trazer, sempre evitarão comprar objetos velhos,
por mais belos e preciosos que fossem. Compram sempre para seu uso um objeto novo. Sem dúvida isso não se aplica às joias, que devem ser antigas. Entretanto, verificamos que são as joias, mais que qualquer outro objeto, que causam efeito sobre uma pessoa, sobre seu caráter, vida, negócios e sobre tudo que a rodeia. Podemos obter uma pérola que traga boa sorte desde a hora que a compramos, ou pode ela causar um efeito contrário. Em geral ninguém pensa nisso e no entanto o efeito é precisamente o mesmo, é contínuo. O que uma pessoa usa pode ter um efeito sobre sua saúde, estado mental, sentimentos. Se usa uma joia, talvez haja nela uma voz falando há milhares de anos. Quanto mais antiga a joia, mais tradição possui. Fala por si. Pessoas intuitivas, de grande sensibilidade e sentimento, podem receber conscientemente as vibrações das pedras antigas. Essas pedras parecem que falam com tais pessoas. Aliás, tudo que se dá a alguém, em forma de alimento, doce, bebida, frutas ou flores, transmite também um pensamento e um sentimento, produzindo efeitos. Entre os sufis do Oriente existe o hábito de dar um pedaço de pano, uma flor, ou uma fruta, alguns grãos de milho. Atrás desse hábito há um significado, não é o ato de dar o objeto que é importante, o importante é o que se transmite ao objeto. Sabemos muito pouco quando afirmamos creio naquilo que vejo. Seria verdadeiramente maravilhoso se todos pudessem saber como trabalha a influência, como falam o pensamento e o sentimento e como disso partilham os objetos. Como acontece com o pensamento e o sentimento, transmite-se vida e influência através de um objeto.